Massa, vamos começar, né? Vamos que vamos. Pessoal, boa tarde. Boa tarde. Uma Boa satisfação tarde muito aí. grande estar aqui no Café Colombo, né? O Café Colombo está de cara nova, com uma nova equipe, agora fazendo lives. Semana passada teve uma live sobre cinema. Hoje a gente vai fazer uma live sobre música, né? Sobre música de protesto, mais especificamente. Uhum. Bem, eu sou Amilcar Bezerra, sou professor da UFPE, do Núcleo de Design e Comunicação do Campus Agreste e do Programa de Pós-Graduação em Música. Sou pesquisador da área de música também, da área de música e de comunicação. Desenvolvo atualmente pesquisas sobre as matrizes tradicionais do forró no Agreste. Já fiz pesquisas sobre o consumo de rock em Pernambuco. Já fiz pesquisas também sobre frevo, enfim. Minha área é bem essa, assim, música popular, comunicação. E hoje eu vou conversar sobre esse tema, música de protesto, com o professor Gustavo Alonso. Gustavo, tu tá me ouvindo aí, não tá? Perfeitamente. Se apresenta aí pro pessoal. Bom, eu sou, assim como a Milka, sou professor da Universidade Federal de Pernambuco, né? Eu sou historiador de formação, estou lotado no departamento de comunicação, assim como a Milka, em Caruaru, e na pós-graduação de música aqui em Recife, né? E minhas linhas de pesquisa sempre flertaram com música, política, história, enfim, alguma coisa nesse sentido aí. E, e desde, enfim, da graduação, mas sobretudo no mestrado e no doutorado, eu desenvolvi pesquisas nesse sentido e continuo também desenvolvendo pesquisas nesse sentido, né? É, Me encontro produzindo conhecimento e pesquisa sobre a música aqui no Nordeste, especialmente o forró, já que eu e a Milka também estamos participando de um projeto de patrimonialização do forró, aberto pelo IFAM recentemente, e desenvolvo pesquisas próprias na área do forró também, sobretudo analisando um pouco a carreira do sanfoneiro Dominguinhos. É, Acho que no mais é isso, né? Assim, rapidamente e brevemente, é isso, né? É isso, né? Vamos começar então a conversar sobre o tema de hoje, né? Vamos que vamos. Música de protesto. Eu queria, para começar essa conversa, fazer uma breve distinção assim sobre o que é música de protesto e a música como ferramenta de protesto, né? São duas coisas diferentes e eu acho importante a gente entender essa distinção. A música como ferramenta de protesto, ela existe há muito tempo. Então, ao longo da história, a gente tem vários momentos em que a música ela foi utilizada para protestar contra alguém, contra um estado de coisas, contra algum tipo de injustiça, contra um status quo, né? É, eu traria como exemplos mais, talvez mais emblemáticos, o hino da França, né, a Marselhesa, que Bom. era uma música de protesto, a princípio, um cântico de guerra, e que depois foi oficializado como hino da França, né? Depois da Revolução. A Internacional Comunista também, que é uma canção do século XIX, mas que foi entoada no maio de 1968 em Paris e que volta e meia é uma canção que é relembrada em manifestações de rua, em passeatas, como um símbolo de protesto. Então isso é uma coisa, né? São canções que em determinados momentos serviram como ferramentas de protesto e acabaram posteriormente enquadradas nessa categoria de canção de protesto. Mas a categoria propriamente dita, não sei se o Gustavo vai concordar comigo, mas ela surge nos anos 60, né? A gente já tem aí um desenvolvimento grande do mercado fonográfico no mundo todo e você tem diversos artistas que vão começar a compor canções, né, canções comerciais com temáticas de protesto. Então, na época, a gente poderia destacar o exemplo do Bob Dylan,
recentemente premiado aí com o Nobel de Literatura, né? Bob Dylan ficou muito famoso pelas canções de protesto anti-guerra, principalmente nos anos 60. Né? Protesto contra a guerra do Vietnã. Bob Dylan, esse músico americano, né? Os Estados Unidos estavam envolvidos nessa guerra desde os anos 60. E não só o Bob Dylan, como vários outros músicos, eles se celebrizaram, entre outras coisas, compondo canções de protesto contra a guerra. A gente tem exemplos aqui na América Latina, também nos anos 60, de músicas de protesto, né, contra as desigualdades sociais, né, questionando o status quo, músicas com teor politicamente engajado, né, criticando governos, políticos, mais ou menos diretamente, né, algumas de forma mais direta, outras fazendo metáforas, alegorias, né, que davam a entender de quem se tratava. Né. E no Brasil a gente também tem, nos anos 60, uma vertente de música, né, politicamente engajada, que a gente pode enquadrar nesse filão da música de protesto, né, que começa a se popularizar nos anos 60. Talvez Gustavo possa falar um pouco mais sobre isso. Gustavo. Já diretamente agora? Então, essa distinção é boa, né? Porque se a gente não faz essa distinção, como você fez em relação aos anos 60, sei lá, a gente pode recuperar protesto até dos trovadores medievais, né? E fica aquela coisa meio que alegórica, talvez sem um pouco de sentido, né? Fica uma coisa meio quase teleológica e joga muito para trás. Mas a gente pontuar esse ponto, né? É interessante porque foi um ponto em que a música de protesto se tornou um filão, como você disse, né? Comercial, né? Se tornou uma vertente da música, né? Amplificando coisas que já existiam, né? Valores de protestos, tons, tonalidades e tons de determinadas estéticas que já haviam, mas que ali foram catapultadas cada vez mais e já numa cultura global, né? Você falou do Bob Dylan aí, é muito legal recuperar isso, porque já num espírito já global da música, né? Pós-nacional, digamos assim, né? Nos anos 30, né, temos aquela cultura muito ainda nacionalista, artistas folclorizando, e ainda tem isso nos anos 60 também, mas aí se amplifica muito, e um dos vetores de amplificação disso aí é a música de protesto, né? Me parece, né? Eu acho que é interessante também a gente tentar um pouco tipificar variados tipos de protestos, né? Que há dentro dessa música de protesto, né? Que é uma coisa que muitas vezes não é feita ou é feita de forma insuficiente, a meu ver, mas que é cada vez mais necessário, né? Porque diversos gêneros, diversos artistas, diversos tipos de produção, diversas formações protestam de forma diferente, né? Há uma tendência geral, me parece, acho que você concorda, de a gente priorizar esse pessoal dos anos 60, que, né, até porque foram os grandes, talvez, formuladores estéticos iniciais disso que a gente está chamando de música de protesto por dentro da indústria, né, e tudo mais, né? Nesse sentido, aqui no Brasil ficou muito valorizado durante muito tempo, né, as músicas contra a ditadura, né, a ditadura militar, e aí você tem, ou mesmo, enfim, ali daquele período de 64, 68, ou até posterior, né? Eu depois gostaria até de fazer uma distinção entre as duas para a gente poder tipificar melhor, né? Mas isso é um fenômeno, como você disse, supranacional, né? Você tem a música do Vitor Hara no Chile, né? Você tem cantores argentinos, cubanos, enfim, você tem uma série de artistas, enfim, na Europa também, né? Se engajando nessa lógica do protesto. E aqui no Brasil, isso se catalisa, sobretudo nos anos 60, através, acho que um dos primeiros a fazer protesto, tal como a gente está pensando, aí, que surge nos anos 60, talvez seja o Carlos Lyra, naquela canção do Subdesenvolvido, de 1961, né, que ele fica gritando, subdesenvolvido, 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 né, várias vezes falando quanto o Brasil é atrasado e tudo mais, né, e precisa de haver alguma mudança radical, né. E durante os anos, sobretudo entre 64 e 68, você teve uma série de protestos, né, bastante eloquentes, bastante óbvios, né, assim, né, que queriam ser protestos, queriam passar essa ideia, eram veiculados por grandes gravadoras e grandes artistas que estavam surgindo na época, mas já
despontando como grandes artistas. Tem o Gilberto Gil, por exemplo, cantando Procissão, né? Que fala lá da, da, da procissão religiosa como um lamento, e ao mesmo tempo como uma religião insuficiente para dar conta da pobreza da população muito religiosa, né? Sem Disparada, do Geraldo Vandré, né? Que fala estava tudo fora de lugar, eu vivo para consertar, né? Disparada foi uma canção que marcou muito ali em 66, né? Todo mundo que viveu aquilo ali lembra muito, né? Mas Terra de Ninguém, do Marcos Valle também, né? Que fala de reforma agrária, né? Sina de Caboclo também, lá do João do Vale, cantado pela Nara Leão, né? Todas essas canções, Viola Enluarada, né? Que fala que a mão que toca um violão, se for preciso, faz a guerra, né? É toda uma retórica de tentar mudar o mundo através das canções e, se preciso for, para além das canções também, né? Mas o que eu acho que é importante notar é que a própria MPB, né, Miquinho, surgiu nisso, né? O próprio nome MPB já denota um pouco essa postura que era ali uma postura estética entre o pessoal da MPB de politizar um pouco aquele legado da bossa nova, né? Sobretudo Carlos Lira, ele já argumentava muito isso, e de forma muito clara isso já na época, né? De tentar politizar aquilo ali. E aí vem a questão da sigla, né? De música popular brasileira, né? Que muitas vezes as pessoas hoje ficam incomodadas. Poxa, mas, sei lá, Chico Buarque, Caetano Veloso, não é chamado de MPB, mas tem outros artistas que são populares e brasileiros e não entram dentro do rótulo MPB. Mas porque a MPB surgiu num determinado contexto, né? Em que cuja intenção desses caras era politizar esse popular, né? É um popular que não é só o popular massivo, mas é aquele povo popular que deve e quer mudanças sociais, né? E aí você tem esses artistas, né, que eu citei, tem o Chico Buarque surgindo, já, embora não como um cantor de protesto inicialmente, eu defendo um pouco que ele vira cantor de protesto, sobretudo no exílio, mas já tem algumas canções ali que já denotam uma denúncia das questões sociais, por exemplo, Pedro Pedreiro, né? Embora não fosse ainda a linha hegemônica dele, né? Mas é uma denúncia já ali, né, das condições da vida do trabalhador, né? Mas o principal aí, eu acho que é inegável, né? O nosso Vitor Hara, né, nesse sentido, é o Geraldo Vandré, né? Desde o começo ali em 65, já despontando como um cantor muito agressivo também nesse sentido, né, de defender determinado vertente política, né, nas suas canções e denunciando as condições e advogando a mudança. E uma das bandeiras principais na época era a questão da reforma agrária, né? Era a questão da reforma agrária. Eu queria só aproveitar, né, que você está falando da MPB dessa época, muito daquilo que era visto, ouvido na época como música de protesto, interpretado na época como música de protesto, obviamente hoje a gente reconhece, né, o papel daquelas canções naquele momento, né, de que precisava-se haver um contraponto àquele status quo, né, é preciso que se levantasse a voz contra as arbitrariedades que o governo vinha cometendo, mas existe também algumas canções dessa época, existem também alguns artistas dessa época que na época passaram meio que despercebidos, né? E que só hoje é que a gente, olhando retrospectivamente, a gente consegue entender o potencial de protesto que aquelas canções tinham. E aí eu vou citar o exemplo do recém-falecido, né, o genial Morar Moreira, né? E o exemplo dos Novos Baianos, que foi o grupo com o qual ele começou a carreira, né? Em 1972 eles lançaram o primeiro álbum e eles eram taxados por muita gente de alienados, né? Porque era uma canção que não se enquadrava nos padrões da música de protesto na época. E eu li recentemente uma entrevista do Moraes dizendo que o verdadeiro protesto, quem fazia era eles, né? Porque eles estavam não só contra a caretice da ditadura, mas também contra a ortodoxia de muitos militantes de esquerda que não admitiam nenhum tipo de protesto fora daquele padrão, né, da estética engajada, panfletária, né, da mensagem política direta. Enquanto que a mensagem de liberdade que os Novos Baianos passavam, né, de liberdade, de alegria, de desbunde, se a gente olhar retrospectivamente, para a época era uma coisa completamente diferente, inovadora, e também era uma forma de protesto, né? Pois é. Você sabe que esses dias eu aprendi, eu não sabia, mas eu aprendi o significado da palavra desbundado, o significado... Você sabe qual é, Miquel?
Rapaz, eu imagino qual seja, mas queria que você me dissesse. Sinceramente, eu sabia que é do tom pejorativo, mas não sabia exatamente o que significava, né? E desbundado é porque é alguém alienado, né? Mas no sentido de que não. Que hoje seria o isentão, né? Você não se participa da resistência, você não apoia o regime, mas também não entra na resistência, né? Na resistência que a esquerda da época queria. Então você não coloca o seu cu na reta. Então você é desbundado, você não está colocando a bunda na reta, né? Ah, Entendeu? interessante essa etimologia. Interessante. Pois é, eu não sabia assim de forma tão clara assim. Eu imaginava que tivesse a ver alguma coisa com bunda, mas não exatamente o quê. Mas é um pouco por aí, como diz o Thiago que está falando, quem não tem bunda, é um pouco por aí, né? Quem não... Todo mundo tem bunda, né? mas alguns não colocam na reta. Mas por quê? Porque essa música de protesto, a ideia de que a música de protesto também era um produto, né? Como produto tinha os seus limites, né? Não só comerciais, mas ideológicos também, né? E aí alguns não são vistos como de protesto, muito embora façam, né? Muito embora sejam, né? Muitas vezes façam... Aliás, eu acho que é interessante a gente incluir nesse rol aí aqueles que estão fazendo um protesto estético também, que envolve também isso, né? Porque a gente foca muito no protesto da letra, né? A letra como Sim. enfim, tem que ter uma letra revolucionária, uma letra que... Mas é importante lembrar que a ideia de um protesto estético também é muito importante ali nos anos 60. E nesse sentido, os tropicalistas, os novos baianos se incluem muito mais, né? Aqueles que estão fugindo daquela estética tradicional que queriam muitos conservadores estéticos, por mais que fossem muitas vezes de esquerda, inclusive, né? Gustavo, tem uma pergunta aqui para você. Por que, que as músicas de Aguinaldo Raiol não é MPB e nem música de protesto? Pois é, né? Essa que é a questão, né? A gente está discutindo exatamente isso. Me parece que, bom, a MPB é um produto estético, é um produto comercial. Como qualquer produto, né? Não basta Como você... música de protesto também, né? Como música de Sim, protesto também. exatamente. É um nicho, né? É um nicho de mercado. Nesse sentido, o nicho de mercado, às vezes, favorece um, não favorece outros. Não basta eu gravar um disco de música sertaneja para ser considerado um artista sertanejo. Isso envolve uma série de negociações comerciais e não comerciais para que isso seja aceito, né? Incluído e tudo mais, né? E se não houvesse um público disposto a consumir o ativismo, né, político, não haveria música de protesto na indústria. Né? Não haveria música de protesto. A indústria ela produz porque existe um nicho de público, consumidor, que vai consumir aquelas ideias, aquele ativismo. Né? Inclusive, uma das críticas que é feita à música de protesto é exatamente essa. Né? As pessoas consomem música de protesto e acham que assim estão protestando. Quando, na verdade, uma coisa é você consumir a música de protesto, é você consumir o ativismo, outra coisa é você ser um ativista, você agir politicamente, né? Você ser um militante. Uma coisa não pode ser confundida com a outra, embora possam estar juntas, né? As duas coisas. E tem outra questão também ligada a isso, Amilcar, que não necessariamente uma canção por ser de protesto é boa ou ruim, né? Ela pode ser boa ou ruim, sendo ou não de protesto ou sendo de qualquer temática, né? Há uma tendência a gente a querer validar aos fãs da música de protesto, talvez, né? Ou aos críticos da música de protesto, de querer validar diretamente a música pelo protesto em si, né? O protesto pode ser bem feito ou mal feito, né? Enfim, a música em si, esteticamente, pode ser interessante ou não, né? Enfim, tem diversas linhas transversais aí, né? Mas acho que tem vários músicos que, se a gente olhar retrospectivamente, como você falou, né, podem ser refletidos nessa linha, né? Inclusive na letra, né? Vou usar um exemplo radical aqui. Nos anos 90 fez muito sucesso um axé daquele grupo As Meninas, né? Que era bom, xibom, xibom, bombom, né? Bom, xibom, bombom. É quase né? Quase o Manifesto Comunista ali em forma de música, né? Que ela fala assim, analisando essa cadeia hereditária, quero me livrar dessa situação precária, onde o pobre cada vez fica mais pobre, o rico cada vez fica mais rico. Enfim, né? A música que é só crítica social, né? Claro que você pode falar, pô, mas as pessoas estão dançando, então não estão prestando atenção, mas tá lá, né? Tá lá na letra, né? Se a questão é a letra, como eu dizia, né, tem músicos que fazem isso, né? Aliás, tem muitas músicas, inclusive algumas até bastante radicais, né? Esses dias eu estava ouvindo o Vitor Hara aí, e tem uma música que ele chama, o Ho Chi Minh chama El Derecho de Vivir em Paz, que é a música do Vitor Hara, o chileno, né, que morreu lá assassinado no Chile pelas tropas do Pinochet, né? E ele chama, nessa música, ele chama o Ho Chi Minh de tio, né? Tio no sentido espanhol, de cara, camarada, alguém muito próximo, né?
É uma música muito simpática, o Ho Chi Minh, a ponto de citá-lo e, né, abraçá-lo com todos os louros, né? Você tem aquela música do Gabriel Pensador, poucas pessoas se lembram, foi o primeiro sucesso dele que não foi nem comercial inicialmente, porque foi através de uma fitinha que chegou nas rádios lá no Rio, pelo menos, onde eu morava, que era a música Tô Feliz, Matei o Presidente. Lembra dessa? Lembro. Que ele falava que matava o Collor na época, né? E aí Sim. ele ia atrás do Collor na música, né? Ouçam lá, né? E matava o presidente, depois ele chegava para dona Rosane e fala, dona Rosane, né? Eu fuzilei ele mesmo, né? Ele prometeu e não cumpriu, né? Vai pra puta que pariu, nesses termos, assim, né? Um protesto bem agressivo. Então tem diversas cores aí, diversas formas de se fazer o protesto, algumas até, inclusive, bem radicais. Pô. Terra Plana, do Geraldo Vandré, lá de 68, fala que só tiro para matar, né? A música fala isso, eu só tiro para matar e nunca maltrato não, né? Seja, defendendo a luta armada e a pegar em armas diretamente, né? Então você tem diversas cores aí, né? Inclusive protestos mais irônicos, que a gente pode até comentar mais para frente, né? Mais É, alegóricos, né? Eu queria chamar a é, atenção para esse ponto, né? De que não necessariamente uma música de protesto é boa por ser uma música de protesto. Você tem canções boas e ruins em qualquer gênero ou subgênero musical, né? Dentro de qualquer classificação. Mas na música de protesto especificamente, eu acho que o que acontece muitas vezes, e eu acho que uma coisa que tem acontecido cada vez mais, é que os compositores, os artistas, eles pensam cada vez mais no protesto e menos na música, né? Eu acho que nessa ansiedade de querer dizer alguma coisa, né, chocante ou alguma coisa que tenha uma relevância política ou que tenha algum significado militante, nessa ânsia as pessoas acabam se esquecendo de caprichar mais nas letras, caprichar mais nas músicas. E aí a própria mensagem fica prejudicada, né? Porque por mais bem intencionada que seja a mensagem, se a música não for legal, o público não vai responder, né, positivamente sim. a mensagem da canção. Não é isso? Tem uma música do. E tem nessa mesma questão, Amilcar, tem um dado interessante. Muitas vezes os protestos estão pedindo, inclusive, moderação no protesto. Né? É, Sim. eu lembro, por exemplo, de uma música muito famosa Revolution dos. dos Beatles. Exatamente, é que eu ia Revolution citar, dos né? Beatles. É que eu ia Revolution dos citar. Beatles. É. É exatamente isso, né? Sim, Ele. o John Diga Lennon, lá. ele em cima do Maio de 68, né? Na verdade, o É, Maio de 68 tinha acabado de rolar na França, né? Aquela mobilização estudantil que depois se tornou uma greve geral, né? sim. Com a adesão dos trabalhadores, dos operários e tal, em 68. E o John Lennon, ele vai fazer Revolution dizendo que, ó, bicho, não é bem assim, né? Não pegar leve. Se você ficar Interessante, né? lendo o livrinho do Mao Tse Tung e fazer tudo, né, como se fosse uma bíblia ali, calma aí, né? Vamos com calma, né? Tem hora que ele Uhum. fala do livro em si, né? É. Eu lembro também de um protesto. Eduardo, Diga. sim, Eduardo fez uma pergunta aqui. Qual é a melhor música de protesto do Brasil para vocês? Se eu podia começar, professor. Rapaz, sendo assim pego de surpresa aqui, rapaz. Posso falar de um, assim, Falei, que eu acho uma falei. música de protesto muito eficaz como música e como protesto. Eu acho que Angélica, de Chico Buarque, que é uma música dos anos 70, é uma Uhum, música que traduz de uma maneira muito mais profunda e muito mais precisa o uhum, sentimento de revolta com as arbitrariedades e violências cometidas pelo regime militar brasileiro, né? Do uhum, que qualquer outra canção que ele tenha feito. Acho que Angélica é uma canção que trata da Zuzu Angel, né? Uma estilista muito famosa no Rio de Janeiro, final dos anos 60, começo dos anos 60. A Zuzu Angel, ela perdeu o filho dela depois foi revelado, né? Enfim, uhum. existem documentos a respeito de que o filho dela foi assassinado nos porões da ditadura. E a Zuzu Angel, ela morreu num acidente, né? Depois que o filho dela morreu, ela fez uma campanha
tentando descobrir o que tinha acontecido com o filho, né, saber do paradeiro do filho, e essa campanha começou a incomodar muitas autoridades da época. E alguns meses depois, acho que 2 anos depois, uma coisa assim, 2, 3 anos depois do desaparecimento do filho, ela morreu. Morreu num acidente de carro muito suspeito. E aí o Chico Buarque ele fez essa música em homenagem a ela. Eles eram amigos. E o Chico também sentiu muito as duas perdas, né? A perda do filho da amiga e depois a perda da amiga. Sim. Depois, se vocês tiverem a oportunidade de ouvir essa música, né? É uma música muito comovente. Eu acho que por isso ela acaba funcionando muito como uma música que passa essa mensagem de indignação e de protesto diante daquele estado de coisas. Rapaz, eu gosto muito de uma música do... Eu vou citar aqui já pensando nesse sentido que fuja aos protestos mais claros contra regimes, né? É muito comum na seara da música popular, digamos assim, as músicas não critiquem o sistema capitalista, ou o ditador tal, ou o presidente tal, mas critiquem uma condição do dia a dia, né? Então, por exemplo, tem uma música do Zezé de Camargo, Luciano, vocês sabem que eu fiz uma pesquisa, se não sabem, vão saber agora, eu vou fazer a propaganda, porque eu escrevi um livro sobre música sertaneja, está invertido aqui, mas é a vida, né? Chama-se Cowboys do Asfalto, música sertaneja, modernização e... Ih, meu Deus, estou esquecendo o título do livro. Música sertaneja e modernização brasileira. E tem uma música do Zezé de Camargo chamada Garoto de Rua, que é sensacional, né? Música de 92, né? E ele já começa falando assim, já brincando com os códigos da música de protesto. A música começa assim: você que fica aí parado vendo televisão, né? De repente uma notícia forte te chama a atenção. E aí começa a falar da condição da infância, né? E no ano seguinte ele lança outra música, mais radical ainda, chamada Bandido com Razão. No ano de 1994, eles lançam essa música, Bandido, já tinham lançado Garoto de Rua, e depois lançam Bandido com Razão. Perceba, foi no ano seguinte à chacina da Candelária, aquela chacina lá em 93 no Rio, em que policiais, alguns apaisanos, alguns, enfim, seguranças particulares, mas no centro do Rio, mataram meninos de rua ali na região da Candelária, né, do centro do Rio. E foi muito comum naquela época o discurso, como hoje também, né, de que esse pessoal a gente tem que eliminar mesmo, né? Esse pessoal a gente tem que botar para debaixo do tapete e deixar que as polícias, a truculência cuide deles, né? E o Zezé, no meio disso, fez essa música, né? Já tinha feito Garoto de Rua e no ano seguinte fez Bandido com Razão, no qual ele defende, né? Ele não tem culpa, ele não deve nada, ele é uma planta tão frágil, mal cuidada, anjo do mal, anjo pequeno, bandido com razão, né? Ele não tem culpa, ele só quer a vida, ele é a vergonha da pátria esquecida. Aí começa a falar, né? Tem que roubar, tem que ser homem, sobreviver, matar a fome. Enfim, ele vai narrando aquela realidade daquele menino que no final descreve assim: menino manchete de jornal, neste país de carnaval falta comida para você, né? Talvez seja uma canção que não sei se hoje o Zezé endossaria, mas de qualquer forma, tá lá, tá na história, né? Uma canção de 94, né? Tem outra muito bonita também nessa temática da infância, do Chico também, que é Pivete. Tem do Paulinho Mosco, do Lenine, chamado Relampiando, que é lindo também. Lindo. Tá relampiando, cadê neném? Tá, né? Tá vendendo drops no sinal para alguém. Né? Tem muita canção assim. Gonzaguinha tem uma chamada Meninos do Brasil, né? Enfim, isso é muito... Trilha Parada Dura tem uma música chamada Natal de um Órfão. Essa temática da música é muito forte, sobretudo na música popular, assim, narrar a vida dos meninos de rua, assim, né? É um protesto, né? Uma denúncia, pelo menos, né? Era pra tu escolher uma, Gustavo. Já vai fugir, né? Então vai, bandido com razão. Fico com Bandido com Razão. Correto. Olha só, chegou outra pergunta aqui. Como pensar a atual cultura da lacração e do cancelamento com a música de protesto? Há relações imediatas? Não sei quem foi que mandou essa pergunta, não me colocaram aqui não, mas, enfim, o que é que você acha? É um pouco aquilo que você falou, assim, né? Me parece que eu temo um pouco a cultura da lacração, sobretudo pelo foco na letra, né? A letra é importante, e às vezes a gente está recuperando as letras aqui, mas a música não é só letra, né?
É possível fazer grandes canções instrumentais e ser grandes protestos. Você faz um protesto em relação ao que era a música de antes, ou enfim, né? Me parece que esse foco hiperinflacionado nas letras é problemático, né? E nesse sentido, de novo, pode ser um grande protesto ou não, né? Depende da obra em si. É difícil analisar a priori. Acho que tem que ser analisado sempre uma obra específica, né? Como toda obra de arte, aliás, né? Se a gente analisa como gênero a priori, né? Tal gênero é isso, tal gênero é aquilo, né? Você sempre descobre brechas no meio do caminho que facilitam a crítica, né? Então, acho que o protesto é sempre válido, né? A questão é como isso é feito e o que foi agenciado ali, né? A priori é bom, é mais um tema, né? Agora não pode se tornar meramente um filão comercial, né? Só isso, né? Ou se formatar como... Tem o nosso professor aqui da pós-graduação, uma vez ele falou uma coisa que me tocou também, o Bruno, né? Bruno Nogueira, ele falou da indústria cultural do protesto, né? Tem indústria cultural comercial e tem indústria cultural do protesto, né? De fazer isso, de se portar assim e tudo mais, que não é uma indústria cultural no sentido adorniano, mas funciona com os moldes de enquadrar também, funciona nos moldes de limitar, de delimitar, de expulsar, de segmentar, de buscar amizades e afastar inimigos, né? Mas que o legal da arte quase sempre é a mistura, né? Então, se não se fechar para o protesto, a cultura da lacração é mais uma a se fundir em todos os tipos de música, né? É isso, professor. Eu concordo com você e acho que talvez a maior crítica que eu tenha a fazer a essa cultura é exatamente essa. Eu acho que ela, muitas vezes, ela obedece a uma lógica estritamente mercadológica, né? Dentro desse sentido que você acabou de explicar, né? De estabelecer normas muito rígidas de comportamento de coisas que podem, que não podem ser ditas, que devem, que não devem ser ditas ou feitas, né? E muitas vezes isso acaba se tornando mais um produto, né, a alimentar uma lógica mercadológica que o mais incrível é que as pessoas que alimentam isso através dessa cultura da lacração e do cancelamento, elas pensam que estão fora disso. Mas, na verdade, elas estão dentro desse sistema e alimentando essa engrenagem na medida em que, inclusive, não se percebem dentro dela. Sim. Eu acho que falta um pouco de autocrítica, talvez, né? Eu diria. O Luiz está falando duas coisas aqui. Uma que a Giovana, a professora Giovana entrou aí. Professora, estamos aí. Né? E a outra, ele pede para falar do episódio de Sabiá, lá nos anos 60. Sim, Uma Noite em 67, né? Sim. Tem um documentário, inclusive, foi feito recentemente, acho que é de 2017, né? Esse documentário fala sobre esse festival. Foi um festival da Record ou foi da Excelsior, Gustavo, esse festival? Se não me engano, é da Record, porque tem muito arquivo. Eu acho também que era da Record. Bem, para quem não sabe, dos anos 60, a TV Record, a TV Excelsior, a TV Tupi, né, que eram as TVs que tinham maior projeção no Brasil naquela época, elas promoviam festivais de música popular. E você tinha, nesses festivais, você tinha competições, né, enfim, premiações. O público participava muito ativamente, as apresentações eram feitas em auditórios que estavam lotados, as pessoas torciam apaixonadamente pelas músicas, assim, e vaiavam quando não gostavam da música, né, enfim, era aquelas reações passionais, muitas vezes histéricas da plateia. E o que aconteceu em 67 foi que Chico Buarque, ele concorreu com uma canção chamada Sabiá, que era a parceria dele com Tom Jobim, se eu não me engano. E o Chico Buarque, ele ganhou o festival. E o Tom Jobim já era o Tom Jobim, né? O Tom Jobim já era o Tom Jobim. O Chico Buarque estava começando, mas o Tom Jobim já era, né? Isso. Chico Buarque não era Chico Buarque ainda, mas Tom Jobim já era Tom Jobim. Já era Tom Jobim. E aí eles venceram o festival sob o protesto do público, né? Já predominantemente um público universitário, de esquerda, muito afeito à estética da música de protesto, da música engajada. E esse público ele se identificava muito mais com a canção Caminhando e Cantando, do Geraldo Vandré, que acabou perdendo para Sabiá, de Chico Buarque,
e Tom Jobim. Então, eles receberam o prêmio debaixo de uma tempestade de vaias, né? O filme é muito interessante, porque ele mostra todos os bastidores. Né? Nesse ano também, Caetano, Gil concorreram. Foi um ano do Lobo concorreu. Foi um ano muito prolífico para a música brasileira. Agora, Gustavo, me veio à memória uma coisa, talvez esse Sabiá não tenha concorrido no mesmo ano que Caetano e Gil. Eu acho que Caetano com Alegria, Alegria, Gil com Domingo no Parque, concorreram com do Lobo. Do Lobo ganhou, né, com Ponteio, não é? E essa polêmica de Sabiá e Geraldo Vandré, né? Sabiá e Caminhando e Cantando, eu acho que foi em 68. Foi em 68. Bem, não vou me lembrar agora, né? Mas, enfim, Sabiá ganhou para Caminhando e Cantando e recebeu uma tempestade de vaias. Sim. Apesar de ser considerada até hoje uma música de melhor qualidade, né? Uma música mais sofisticada em termos de arranjo, com a poesia mais elaborada do que a do Caminhando e Cantando, mas o fato dela ter ganho, pelo fato das pessoas não se identificarem politicamente com aquela canção, acabou gerando um protesto. Essa é uma questão importante para a gente pensar a música de protesto, né? Porque, em geral, as músicas de protesto tendem a ser, não sempre, de novo, né? Mas tendem a ser mais simples, né? Musicalmente, digamos assim, né? Por exemplo, Caminhando e Cantando, que você estava citando aí, são 2 acordes, né? Claro que nem toda música é assim, há exceções, mas me parece que, em geral, a música de protesto pede uma simplificação mesmo, muitas vezes, das melodias, né? Enfim, das harmonias, para poder até conseguir maior divulgação, né? Por isso que isso também limita um pouco aquele negócio que a gente vinha falando, não só a cultura da lacração, mas limita também um pouco os avanços estéticos para além da letra, né? Por isso que é perigoso, muitas vezes, focar única e exclusivamente a letra, né? Mas tem um dado interessante que eu acho que vale a pena a gente recuperar também, que são aqueles protestos ressignificados, né? É o caso, por exemplo, de Sabiá, né? Por exemplo, lá ela foi vaiada porque não foi vista como militante ou como de protesto o suficiente. Depois, no exílio, muitas pessoas vão falar que aquilo ali já era uma leitura do exílio, avant la lettre, né? Antes do próprio exílio acontecer. É uma releitura do que foi lá atrás. Mas, de qualquer forma, é interessante a gente recuperar essas músicas que originalmente não eram protestos ou eram protestos de determinada forma e se tornam outro tipo de protesto. Me vem à cabeça 3 aqui, né? Um é o Asa Branca, né? Do Luiz Gonzaga, né? Que era enfim, uma música sobre a migração, né? E sobre o problema do êxodo rural, né? Aí depois, gravada lá em 1946, 47, né? Vandré grava ela de novo em 65, já na linha do protesto político-econômico, né? De denunciar aí enfim, um viés ideológico, denunciar as condições do povo, né, e lutar pela reforma agrária, como era uma bandeira das esquerdas na época. Hoje a reforma agrária foi esquecida, né? Ninguém fala mais reforma agrária, mas nos anos 60 era a bandeira quase que importantíssima para as esquerdas. Dizer quem era e quem não era de esquerda, né? Praticamente, nos anos 60, né? E até pelo menos nos anos 90, né, amigo? Até os anos 90 a bandeira da reforma agrária era muito importante, né? Depois o Caetano regrava a Asa Branca em 72, né? E aí aquela música que tinha sido uma canção da migração, depois foi uma canção do protesto rural, ali com Vandré, se tornou com Caetano uma canção do exílio. Aliás, ele grava em 72, 71, né, que ele grava, na verdade, totalmente sorumbático, né, uma canção fechada, um lamento, tem choro nas apresentações ao vivo dele dessa época e tudo mais. Então a canção vai sendo ressignificada, né? Outro exemplo, por exemplo, aquela canção Vem Pra Rua, que o Rapa gravou como um comercial, era um comercial ali gravado em 2013, quem se lembra? Um comercial para Fiat, né? Que falava que vem pra rua porque a rua é a maior arquibancada do Brasil, e as pessoas iam pra rua, e aí foi a trilha sonora dos protestos de 2013, mas era uma propaganda de carro, era da Fiat a propaganda, né? Ali na Copa das Confederações, só que se tornou a grande música ali a embalar aquele momento de protesto, né? Mas não era um protesto originalmente, né? Era uma música, uma propaganda, estava todo mundo celebrando o carro, assim, né? A grande vantagem é que a música
tinha sido gravado pelo Rapa, né? E não falava da Fiat diretamente na música, né? O que se tornou mais fácil essa apropriação, né? Pelos protestos, né? E o terceiro exemplo, para Eu me terminar... lembrei. Diga. Você falar o terceiro, né? Terceiro, Eu me lembrei de um também, Ah, que tem inclusive a ver com um exemplo que eu tinha dito lá no início, né? Que eu tinha falado lá no início. A Marselhesa, né? A Marselhesa sim. que era um hino dos soldados lá, né? Uma canção de guerra. No século XIX ela se torna um hino da República Francesa. E era um hino mundial, né? Nos Era um anos... hino da Revolução Sim, Mundial, né? Não sim. da França, né? Sim, sim, Pois claro. é. É oficialmente o hino da França, né? Pois é, se tornou, né? E em 1979, o Serge Gainsbourg, que é um grande músico francês, né, um cantor, compositor, morto nos anos 90, o Serge Gainsbourg ele gravou uma versão da Marselhesa em ritmo de reggae, com os músicos lá da Jamaica. Ele gravou o disco em Kingston, que é a capital da Jamaica, e dentre as faixas tinha lá a versão da Marselhesa e o refrão, ele falava assim, o refrão da Marselhesa é os armes citoyens, formez vos batalhão, né, chamando cidadãos todos para a guerra, para a revolução e tal, e ele reduzia o refrão a os armas, etc, etc, e ficava repetindo etc, 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 etc no refrão. E isso foi visto por uma parcela do público francês, mais conservador, obviamente, como uma afronta à República Francesa, como uma afronta à Marselhesa, né? À própria Revolução Francesa, de maneira que ele foi muito criticado, o Serge Gainsbourg na época, a ponto de receber ameaças de morte por ter feito essa paródia do hino da França. Quer dizer, é uma música que... um século depois, né, um século depois de se tornar hino daquele país, o cara faz uma versão da música que assume uma conotação completamente diferente, né, uma conotação, inclusive, de protesto completamente diferente. Né? Aquilo ali ele estava também querendo criticar um pouco a hipocrisia, o moralismo daquelas pessoas que achavam que a Marselhesa e a República Francesa eram sagradas e invioláveis. Sim. O terceiro exemplo que eu ia dar é a canção Bella Ciao, a italiana, canção que serviu de hino antifascista, né? E bem mais recentemente, né, virou uma canção de um seriado, né? Que é a Casa de Papel, né? O curioso é que a canção de luta antifascista se tornou, enfim, uma luta ali bastante particular. Para quem viu a série já, aqueles caras estão assaltando o banco para pegar dinheiro para eles, né? Não tem nenhuma intenção de salvar o mundo, de salvar do fascismo, né? Claro que tem um discurso meio vago contra os bancos, contra não sei o quê, o capitalismo, mas bem vago para ficar rico também, né? Todo mundo querendo ficar rico no Oceano Pacífico, numa ilha muito bonita. E a música se tornou mundial, né? Era uma música mais ou menos conhecida só da Europa, no máximo ali da Itália, né? E depois virou até funk, né? Eu estava até falando com uma amiga minha aí, a Iris, né? Ela deve estar assistindo a gente, e ela me lembrou de que Bella Ciao foi usada na Copa de 2018 como Messi Ciao, né? Então, a música você vê que não importa muito também o sentido em que ela é feita, ela é reapropriada de diversas vezes, né? De diversas formas. Por isso que a pergunta da Rafaela Paixão, que acho que é a mulher do França, né? Grande Rafaela, né? Ela até perguntou se reafirmar o caráter político de Sabiá não é recair na mesma lógica de quem xingou o Tom e Chico, porque considerava a música alienada. Sim, pois é, mas é uma reapropriação que acontece, né? Está para além um pouco dos nossos desejos, inclusive, né? Mas é uma reconstrução, né? Uma revisão daquilo ali, né? Mas a arte sempre escapa um pouco dessas apreensões que muitas vezes as críticas faz, né? De forma muitas vezes apressada, né? Diga. Gustavo, a gente está com... Acho que a gente só tem 10 minutos. Estamos terminando. Eu queria, antes da gente se encaminhar para a última pergunta aqui, que é a pergunta de Rodrigo, eu queria falar do punk, né? Porque você falou aí da simplicidade como sendo uma característica presente em muitas canções de protesto, né? E eu queria lembrar do exemplo do punk, né? Porque o punk ele já surge como um gênero musical vinculado intrinsecamente ao protesto, né? O protesto de uma juventude suburbana, né? Londrina,
sem muita perspectiva de ascensão social, vivendo em condições precárias, e aí, de repente, eles desenvolvem essa estética, a estética do do-it-yourself, né, da simplicidade, de uma música que é muito barulhenta, que é muito agressiva, mas ao mesmo tempo muito simples e com uma mensagem muito direta, né, muito facilmente compreensível. E acaba que o punk, né, que é esse gênero musical que surge nos anos 70, ele acaba se tornando um emblema de música de protesto mesmo no mundo, né? A gente tem desdobramentos do punk pelo mundo todo. A gente tem, aqui no Brasil, o rock dos anos 80, que fez tanto sucesso comercial, né? Ele tem bandas que foram profundamente influenciadas pelo punk, como a Legião Urbana, por exemplo. Dessas bandas comercialmente mais bem-sucedidas do Brasil, a Legião Urbana talvez tenha sido mais diretamente influenciada pelo funk, e você vê isso claramente em canções como Que País é Esse? Né? Índios, né? Também, que tem uma crítica, embora com uma sofisticação poética, romântica, já maior, mas um protesto também muito, muito contundente. A gente tem Cazuza, né? Também com o Brasil. Tem Paralamas com Alagados, que foi até citado por alguém aqui, né, nos comentários. Né? Então, assim, o rock ele tem essa pegada já de protesto, né? Principalmente o punk. E aí, eu não queria terminar essa live sem falar disso aí também, né? Desse movimento e desses desdobramentos que ele teve no Brasil. E eu acho que é importante falar também, Amilcar, dos protestos, para terminar, acho que estamos com o tempo limitado, mas dos protestos irônicos, debochados também, né? Porque muitas vezes a gente pensa no protesto como uma coisa chata ou sisuda, né? E há protestos irônicos, né? Um exemplo que hoje alguém que virou de direita, mas não era, que era o cara do Traje a Rigor, o Roger, né? E as músicas lá do Roger, né? Você tem uma música do Luiz Gonzaga chamada Apologia ao Jumento, cara, que é sensacional, né? Que ele fala de toda uma defesa do jumento, e chega uma hora que ele fala assim: o jumento é meu amigo, o jumento é o maior desenvolvimentista do Brasil. Rapaz, ele está falando isso na época onde o desenvolvimentismo era a política nacional, né? Ironizando isso, né? E ao mesmo tempo falando o quanto ele é importante para a história do Brasil, e ajuda o trabalhador, e o homem, ao mesmo tempo, fala da violência do homem contra o jumento, né? Mas tudo de forma muito irônica e muito, muito gonzaguiana, né? Tem uma música também Diga, para terminar. Rodrigo está pedindo para comentar o trabalho de Paulo César de Araújo e a censura de artistas como Odair José e Agnaldo Timóteo, por falar de questões sociais que incomodavam a ditadura. Isso é importante, né? Tem a ver com o que a gente está falando, assim, né? Muitas vezes esses protestos eram feitos não porque atacavam diretamente o presidente, né? Ou atacavam a ditadura, ou o regime capitalista, ou seja lá o que for, né? Havia também essas temáticas proibidas, né? É importante lembrar que a ditadura não era só, como fala lá Paulo César de Araújo, nesse livro que o Rodrigo fala, é o livro Eu Não Sou Cachorro Não, Música Popular Cafona e Ditadura Militar, publicado em 2002, no qual ele defende a tese de que a ditadura não só proibiu por questões políticas, né? Não foi só censura por motivos políticos, estrito sensu, né? Mas por motivos morais, né? Por motivos de costumes, né? Tudo isso era censurado também da mesma forma. Então o Chico Buarque era alvo, né? Mas também o Odair José, porque falava das músicas, para fazer música para prostituta, né? Ou então porque ele falava das condições ruins de vida do trabalhador. Às vezes a censura cortava uma música ou outra, né? Ou uma letra ou outra. Então isso era muito comum que isso acontecesse na produção musical dos anos 70. A gente tem esse foco de priorizar a questão política, às vezes limita o olhar do historiador ou do sociólogo que busca analisar isso aí, né? E muitas vezes é isso, né? Essa questão do tom também às vezes se confunde, né? Às vezes pensa a música de protesto sempre no tom da música sisuda, e às vezes é um tom que às vezes há em músicas irônicas, debochadas, né? Por exemplo, tem uma música chamada O Doutor e a Empregada, do Trio Parada Dura, um grupo sertanejo muito importante, né? Um trio sertanejo, que fala ironicamente, mas fala do amor de um doutor por uma empregada, né? Então ele fala assim: mamãe, eu estou gostando da empregada, cada dia que passa eu gosto mais, né? E aí fala assim no final: pode me bater, pode me pisar, pode me xingar, pode me humilhar, pode me chamar de doutorzinho meia tigela,
pode fazer tudo, mas eu não me zango com a senhora, mas se mandar a empregada embora, eu vou com ela. E fica defendendo a relação deles, que eles vão casar e ser felizes. Então tem toda uma relação de superar as fissuras da sociedade, né? O Odair José, por exemplo, tem música que ele fala, lá nos anos 70, né, disso, de uma mulher que tem vergonha da profissão porque ela é empregada, né? E ele fala, ó, não tenha vergonha disso, deixa essa vergonha de lado, é o nome da música. Deixa essa vergonha de lado, porque nada disso tem valor. Então, são canções que falam, de novo, denunciam a condição social brasileira desigual e buscam superá-la. Muitas vezes de forma ingênua, é verdade, através do amor, né? Mas, de novo, deixa claro que vivemos numa sociedade fissurada. É um pouco a tese do Paulo César de Araújo lá no livro, né? E além desses protestos, acho que é importante a gente demarcar aqui que também tem protesto de direita, né? A gente não fala dos protestos de direita, né? Há protesto de direita. Se a gente assume protesto como oposição depende de quem está no poder. Se eventualmente um determinado grupo de esquerda, sei lá, né, está no poder, pode ser que a direita faça música de protesto. Por exemplo, né? Lembra lá durante o impeachment da Dilma, as dancinhas do impeachment, né? As pessoas dançando no meio da rua, né? Foi muito comum isso aí, né? Nos anos 70 teve um cantor chamado Roberto Silva que fez uma música chamada Protesto ao Protesto. Ele via na MPB tanto protesto que ele falava, poxa, então eu vou fazer o protesto ao protesto. E aí ele fala assim, hoje em dia falam tanto de protesto, lança aqui meu manifesto. Já é hora de parar, vamos ajudar o presidente a enfrentar firme o batente para o Brasil melhorar. Isso aí estava defendendo o Médici na época, né? Mas de qualquer forma, é um protesto, né? Se protesto é tudo que você protesta contra alguém, também há protestos de direita, é importante lembrar, né? Então, de novo, não é por ser protesto que a música é boa em si, né? Pode ser, há diversos ingredientes estéticos, políticos, né? Enfim, e a ser considerados aí, né? Cada caso é um caso. Ó, a gente está nos 8 minutos finais, o pessoal está lembrando aqui. Vamos fazer algumas sugestões de leitura, de filmes, de documentários, né, que as pessoas podem consultar a respeito desse tema. Eu sugeriria, para começar, eu falei do punk, né? Tem um documentário muito bacana sobre o punk no Brasil, chamado Butinada. É um documentário que vai desde o início, né, da chegada do punk em São Paulo, em Brasília. Em Brasília ele chega muito pela classe média, né, que tinha condições de comprar LPs importados e aí estava mais antenado nas novidades. E essa foi essa classe média que gerou depois aquela cena de rock lá em Brasília nos anos 80. Mas o punk também chegou com muita força na periferia de São Paulo, no final dos anos 70, começo dos anos 80, né? Inclusive dando origem a bandas como o Inocentes, lá do Clemente, e depois uma cena também de hardcore foi influenciada por esse punk que gerou Ratos de Porão também, outras bandas. Então, o Butinada é um documentário bacana. É do Gastão, que era aquele DJ... É de quando esse documentário? Eu não conheço não, Milka. É um documentário dos anos... Acho que é de 2000. É por volta de 2000. Vou ver também. Depois, eu acho que tem no YouTube, inclusive. Tem também esse livro. Eu tenho a Xerox dele. Contra a Cultura através dos Tempos. Né? Ken Goffman e Dan Joy. Ele vai desde... Ele pega... É um livro bastante ambicioso, digamos assim, né? Porque ele pega esse conceito de contracultura de uma forma bem ampla, né? E tenta resgatar desde a antiguidade alguns movimentos, né? que eram contra o status quo e que a gente poderia eventualmente classificar como contracultura e, enfim, ele vai fazendo isso ao longo da história, mas o foco mesmo é o século XX, né? Então, tem um capítulo muito bacana sobre os beatniks, fala sobre os hippies, fala sobre os punks e fala também sobre os hackers, né? Que seriam, para ele, os grandes arautos, para eles dois, né, os dois autores, os grandes arautos da contracultura do século XXI. Sim. Eu tenho 3 sugestões de livros, assim. Uma delas, não sei se vai dar para ver aí, mas é essa aqui, ó. Chama-se Quem Inventou o Brasil. É uma coleção em 3 volumes organizada pelo Franklin Martins, aquele que foi assessor, né, inclusive, uns tempos atrás, foi comentarista política da Globo, enfim, né? Franklin Martins, que tem um trabalho interessante
chama-se Quem Foi que Inventou o Brasil? Música Popular Conta a História da República. Então ele pega desde lá da proclamação da República até os dias de hoje, né, e faz um grande apanhado geral de como a música se refletia a política, né? Tem um pouco esse viés, um pouco de ver a arte meramente como um reflexo, que às vezes é meio complicado, né? Mas, de qualquer forma, é muito legal como um compêndio. São 3 volumes. Esse aqui é só o primeiro, né? Tem mais 2 volumes dele. É bem, bem interessante, bem contado, com muitos exemplos, muitas fotos, enfim, documento. É um documento mesmo, sabe? Vale a pena. Outra dica é esse livro do Paulo César, esse filme que a gente falou no meio, é importante, né? Um festival em 67, né? Uma Noite em 67. Uma Noite em 67. Uma Noite em 67, o livro do Paulo César de Araújo, que a gente falou aí, é muito interessante também, né? Porque ele mostra como a censura agia em vários outros gêneros também, na música brega, né? Em vários outros gêneros, né? Então, esse livro, Eu Não Sou Cachorro, Não, Música Popular, Cafona e Ditadura Militar, é interessante. E eu vou sugerir o meu também aqui, né? Chama-se Cowboys do Asfalto, Música Popular, Cafona e Ditadura Militar. Eu também faço um apanhado também tanto do ufanismo, que é muito importante, não foi nosso tema aqui, mas vocês sabem que a música brasileira, de todos os gêneros, cantaram muitos governos aí, né? Isso também foi muito comum, né? O protesto é muito comum, mas o ufanismo também. Então eu mostro muito o ufanismo, né? Que houve na música brasileira e também entre a música sertaneja, mas mostra também os protestos, né? Há muitos protestos na música sertaneja, muitas vezes em relação à reforma agrária, ou denunciando a condição do menino mais pobre, como a gente falou, né, da infância perdida, ou então denunciando a prostituição, por exemplo, né, Chitãozinho e Chororó, Trio Parada Dura, todo mundo já fez música para prostituição. Então são essas 3 coisas que eu queria sugerir. Diga. 20 segundos. É isso, terminou. Tem, né? Terminamos. É isso. Vamos se despedir aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência de vocês. A gente chegou a um pico de 30 pessoas aqui no auge bombou. audiência, né? Uma boa noite